Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, entendimento importante, né? Nós sabemos que Jesus é o sumo sacerdote, né? O que significa isso? Ele recebeu um sacerdote de Deus, né? Uma herança de Deus. E nós somos sacerdotes de Cristo, né? Então, amados, é preciso que a gente entenda que nas Escrituras há muitas coisas importantes quando a gente começa a entender o que Deus quer, né? Começa a olhar para as Escrituras com sentido vertical, não mais horizontal, né? Quando a gente se atenta às Escrituras com olhar espiritual, né? Então o Pai, ele se revela ali em todas as partes ali que você viu que outrora foram usadas carnalmente, né? Foram usadas na antiga aliança aí, de modo que as pessoas faziam tudo aquilo, né? Na visão horizontal. Jesus vem agora para nos mostrar que aquilo é na visão vertical, né? Então, quando o Pai fala, você vê que no sermão lá, Moisés, lá, né? Ele fala várias coisas ali, os mandamentos, né? Então, tudo numa visão espiritual. Quando ele fala que quando você for ofertar a ele, né? Você deixar o filho 7 dias com a mãe, ele está querendo dizer 7 dias com a palavra, aí, né, com o entendimento. A mãe, vocês sabem que é a palavra, é o entendimento, né? Então, essa é a mãe. Quando ele fala obedecer pai e mãe, é exatamente isso, é o espírito e a verdade, né? Então, quando ele fala lá para você não comer carne de animais mortos, por animais, carne de filhos mortos por animais selvagens, né? Então, quando ele está querendo dizer isso aí, ele está querendo dizer que são aquelas pessoas que... quem são os animais selvagens? São essas entidades, né? Esses espíritos que são usados aí pelo próprio Deus, mas do lado contrário, né? Não o lado de Deus, né? Não o lado da verdade, né? São usados do outro lado, né? É aquelas pessoas que vão procurar recursos aí, né? Procurar ajuda em templos físicos, né? Procurar ajuda nos ensinamentos aí que não são os de Deus, né? São contrários, são os ídolos, né? São contrários a Deus. Então elas vão buscar falsos deuses aí, né? Pessoas que se colocam como Deus, mas não são o verdadeiro Deus, né? Então esses são os animais, né? Essas pessoas são mortas por animais selvagens, né? Esses são os animais selvagens, são os espíritos selvagens aí, né? Que mataram ali a pessoa ali da carne, do que ela cometia na carne, mas é tudo, mas não é verdade, né? É aquela passagem que Jesus fala que a porca lavada, ela volta a rolar na lama, né? Então ela está morta ali, mas superficialmente, porque ela não recebeu o Espírito de Deus, né? Ela não morreu por Jesus, né? Ela não foi lavada pela água de Jesus, né? Então ela foi morta ali superficialmente. Então, ela está ali mantida, né, por esse lado oculto aí, esse lado que não é a verdade de Deus. E por isso que os entendimentos, os pensamentos delas são horizontais, né? Elas não têm essa experiência vertical. Por quê? Porque ela recebe entendimentos horizontais, não verticais. Então, aí ele fala quando você não comer essa carne, e dá essa carne aos cães. Quem são os cães? São justamente essas pessoas, né, que comem essa carne, essas pessoas que se alimentam dessa mentira, desse engano, né? Então são os cães, né? Então é para você ter o entendimento, e quando você vê falar e fala em touro, fala em ovelha, né? Tudo isso, amado, é sentido espiritual. As ovelhas aí são pessoas, né? O touro, você vai ver lá no Apocalipse, você vai ver os animais lá que fala do touro, né? Do leão, do cão, né? Você vai ver em Noé fala do cão, da ovelha, né? Você entende que são pessoas, né? O filho Sem representa a ovelha, o outro filho Cã representa o cão, né? Então Deus, ele usa essas referências aí para a gente conhecer. Só que existe uma explicação para tudo isso no lado espiritual, né? No lado vertical. Agora, se você olhar pelo lado horizontal, você não vai entender nada disso.
você vai entender como cães aí selvagens, como animais aí, tudo no modo físico. E esse ensinamento de Deus aí é pelo modo espiritual, tá? No modo espiritual. Foi falado lá a Moisés, né, naquela época, naquela aliança, mas é exatamente para que nós hoje entendamos isso como uma sombra de entendimento. Nós entendamos no sentido vertical, né? Nós venhamos entender que o Pai, ele está querendo nos formar aí, mas nos entendimentos espirituais, né? Por que ele fala isso? Para você não comer dessa carne, né, que é oferecida aí aos ídolos. Porque esse não é um alimento bom, né? Você vai estar comendo desse engano, dessa mentira, né? Essas pessoas não têm um alimento que vem do céu, né? Elas não têm esse alimento que vem de Deus. Então, Deus, ele já esclarece, ele já coloca aí, né, tudo para você entender e para você não pegar um caminho errado, né? Então, para você não buscar esses entendimentos, não buscar essas falsas verdades, porque são falsas verdades, amados. Tudo isso vai ser revelado, né? Tudo no final dos tempos seria revelado, está escrito, e vai ser revelado. Então é importante que você não se deixe levar por isso. O Pai, ele não tem essa postura, né? Jesus é o caminho. Deus, ele faz a ação, amados. Ele é responsável pela ação dos dois lados, né? Ele fala que ele faz chover tanto sobre os bons quanto os maus. Mas a verdade está em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que Jesus te ensina? Jesus ensina você a ser humilde. Ele ensina você não querer reinos na terra. Ele ensina você não se preocupar com o dia de amanhã, né? Então todos os ensinamentos de Jesus são verdadeiros. Você não pode mais obedecer as aflições aí do seu coração. O seu coração pediu, você obedece. Então você está obedecendo o coração que as Escrituras falam que é enganoso, né? Você está obedecendo o seu desejo que é colocado em você. Mas Deus colocou desejo em Caim, colocou desejo em você, colocou desejo em várias pessoas, né? Então esse desejo que Deus coloca nem sempre é o correto. Por quê? Porque Deus, ele está te doutrinando. Ele está fazendo você enxergar o caminho correto, que é Jesus, né? Então por isso você cai em sofrimentos, por isso você sofre. Não é de total responsabilidade sua. A responsabilidade sua é nas escolhas, né? Deus coloca no seu coração aí várias coisas, né? É Ele que coloca. Por isso que você deve perdoar as pessoas que te fizeram mal. Por quê? Porque essas pessoas foram colocadas no coração delas a maldade, né? A raiva, o ódio, para poder ferir você, né? Então existe um plano aí de justiça. Então o que Deus faz? O que Deus quer que você faça? Que você obedeça Jesus. Então não é por sacrifício, é por obediência, é por amor, né? Aí Jesus fala, se você não ama o seu irmão, como você fala que você ama a Deus? Você não ama a Deus, né? Então você tem que desenvolver frutos, amados, de amor. Enquanto você não se matar aí a sua carne, né, não matar seus desejos carnais, a sua vontade, e desenvolver frutos de amor, amar o irmão, o próximo como a ti mesmo, né? Perdoar aquele que é inimigo, que Jesus fala que os amigos, os seus aí, até os hipócritas já fazem isso, né? Até os falsos mestres aí já fazem isso. Então Jesus, ele te ensina o que é certo, né? Se você obedecer Jesus direitinho, não obedecer o seu coração, a sua intuição, você vai acertar. Porque Jesus, ele veio para isso, para ser seu sumo sacerdote, para te guiar, para te fazer sacerdote. Então nós somos feitos sacerdotes quando nós obedecemos, né? Obedecemos a quem? A Jesus, que é o único pastor. Eu não posso obedecer a pessoas, né? Eu tenho que obedecer a Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a verdade. Jesus é essa verdade. Quando você começar a exercitar esse amor, Jesus é esses mandamentos. Quando você começar a obedecer os mandamentos, você vai entender onde está a verdade. Você ainda não entende porque você não obedeceu os mandamentos. Jesus vai falar para você, eu não te conheço, né? Então Jesus precisa te conhecer, você precisa obedecer os mandamentos, né? Você precisa dar passos aí da luz. Você precisa matar os seus desejos. Porque os seus desejos que são colocados no seu coração, são colocados no coração de todos, né? Agora você precisa vencer. Deus espera que você vai vencer. Deus colocou o desejo no seu coração, né? Para fazer maldades, para fazer N coisas, né? Então, esses são os animais que são colocados aí no seu coração. São esses animais aí, esses animais selvagens,
né? Então você é mantida, e a pessoa é mantida por animais selvagens, né? E tem animais domésticos. Quem que são os animais domésticos? Aquela pessoa que ouve a voz de Jesus, que obedece. Quem que é doméstico? Domesticado por quem? Por Jesus. Né? Animais domésticos são esses animais que ouvem a voz do pastor. Quem que ouve a voz do pastor? As ovelhinhas, amados. Né? Alguma vai se perder, Jesus vai atrás daquela centésima. Mas nós somos chamados a ser ovelhinhas, a obedecer à voz do pastor. Né? Quem que é o pastor? É Jesus. Então, quando a gente obedece à voz de Jesus, nós somos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que obedece. Esse é o sacerdote. Né? Agora, enquanto você está indo pelo seu coração, pelas suas vontades, pelos seus desejos, né, buscando deuses no mundo, né, fazendo deuses todos os dias aí no mundo, né, idolatria, né? Porque isso tudo isso é idolatria, mas tudo que a gente tira para nós são idolatria. Toda vontade, o desejo do seu coração que você atende é idolatria. Né? Agora Deus coloca, como Ele colocou na história toda, você vai ver aí que Ele colocou nas pessoas. Né? Ele colocou idolatria. Moisés estava indo bem, né? Obedecendo ele ali. Daqui a pouco chegou um lá e falou para Moisés: Moisés, você vai ter que organizar aqui, você vai ter que colocar um para comandar ali, outro comandar aqui, outro comandar ali. Quer dizer, isso aí é tudo o quê? É desejo do coração, é idolatria. Ele foi ouvir quem? Foi ouvir uma pessoa que não era Deus. Né? Uma pessoa chegou lá e deu um conselho para ele, ele foi ouvir aquele conselho. Né? Quer dizer, ele deixou a comunhão com Deus para ouvir aquele conselho. Você vê na história aí que Deus não falou nada. Eu não fiz o estudo até o final, mas eu já sei que não vai dar boa coisa isso. Né? Eu já sei que isso não vai dar boa coisa. Por quê? Porque ele já foi partir para um outro lado, fazer organização, né? Achar que está comandando alguma coisa ali, quando na verdade quem comanda tudo é Deus. Quando na verdade ele tinha que simplesmente obedecer, ser servo obediente a Deus. Né? Não ser servo inútil, mas ser servo obediente. O servo inútil, amados, é exatamente a pessoa que ela faz aquilo que o coração manda. Então ela é um servo inútil, porque o coração está sendo comandado. Né? Então ela não faz aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Ela obedecer a Jesus, que é o caminho. Né? Quando ela for obediente a Jesus, aí ela já deixou né, de ser servo inútil, ela já começa a ser útil para Deus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse desejo que vem no seu coração, você tem que negá-lo, você tem que obedecer a quem? A Jesus. Porque Ele é o entendimento. Ele é a palavra que vai te resgatar. Ele é a perfeição de Deus. Né? Deus colocou Ele acima de Deus, né? Para poder você obedecê-lo. Né? Então Deus ele ficou aí nessa árvore da vida, né? Nesse coração, e colocou Jesus no entendimento. Né? Quando você vê lá no Éden, fala sobre os rios, né? O rio Eufrates, o rio Tigre, o rio Gion e o rio Pison. Né? No meu entendimento já veio que o Pison ele se refere aí à parte onde está a criatura, né? O Gion, que é o espírito aí, né? Que são a parte de coxa aí, que representa a coxa, né? O Pison o pé, o Gion representa a coxa, o Tigre representa o coração, né? O rio Tigre, que está ao leste, né? Representa o coração, e o Eufrates representa o entendimento. Você vai ver que a cidade de Belém antigamente se chamava Eufrata, né? Era Eufrata, que hoje é Belém. Né? Então você vê isso nas escrituras, fala sobre isso. Quer dizer, a Raquel, que era aquela mulher estéril, que era a mulher de Jacó, ela foi enterrada na cidade de Eufrata. Né? Ela foi enterrada em Eufrata, significando que dali nasceria essa descendência espiritual, né? E sobre uma virgem que era Maria, que também era estéril, né? Maria, que seria essa outra virgem estéril, que seria a mãe do Salvador. Então, para você ver como que essa caminhada que vem desde Adão, né? Adão e Sara, ela vem pelos tempos aí. Né? E José representa o Adão, Maria representa a Sara. Entendeu? Então é todo um plano de Deus que vem aí na história, caminhando para poder a criatura ter o entendimento. Né? E o Salvador nasceu desse casal aí que atendeu à vontade de Deus. Né?
Quando você vê lá que ouviu o que o anjo falou, né? Então ouviu o entendimento de Deus. Então é dessa maneira. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.